Oi, bem-vindos ao segundo episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. Eu sou a Nuris Bessussan e estamos aqui conversando sobre essa pandemia, a pandemia do coronavírus e as suas conexões com as nossas formas de nos relacionarmos com a natureza. Antes de tudo, e talvez esse seja o bordão dessa série, eu queria ressaltar mais uma vez que essa pandemia não é um mero acaso, um azar, uma casualidade, um desastre natural. Não. Ela é o resultado das nossas formas de produção, do jeito que a gente usa e abusa da natureza. Queria falar aqui hoje sobre os contrastes entre os confins e o confinamento. Interessante pensar que algo que veio dos confins da Terra, da China, de um lugar ainda remoto na nossa imaginação, tem acabado por significar para todos um confinamento voluntário ou mesmo compulsório. Dos confins da Terra ao confinamento das nossas casas, para quem tem sorte de ter casa. Sabia que o confins e confinamento têm a mesma origem, o mesmo significado? Os confins da Terra são entendidos como algo longínquo, porque confinar é fazer fronteira com alguma coisa. Por exemplo, a minha casa confina com a casa do meu vizinho. Assim, os confins da Terra são os limites do planeta, ou seja, aparentemente alguma coisa muito longe de nós. Já o confinamento é o avesso do avesso do avesso para ser a mesma coisa. A gente se confina em nossos limites, nesse caso, nas nossas casas. Na pandemia nossa de cada dia, os contrastes entre os confins e a nossa vida cotidiana, esses contrastes vão se tornando a cada momento mais radicais. O contraste entre o que é feito nos confins, no mercado aberto, onde fezes e sangues de diversos animais se misturam, nas fábricas de carne, onde galinhas, patos, porcos são criados em um regime de grande sofrimento, sem nenhuma higiene. As cadeias produtivas, como a do chocolate, por exemplo, onde as crianças trabalham em condições análogas à escravidão. E o que a gente tenta fazer nas nossas casas, no espaço do confinamento, esse contraste fica cada vez mais evidente. A distância entre os confins e o ambiente do confinamento segue a lógica daquele ditado que diz: longe dos olhos, longe do coração. Uma coisa é ver um galpão iluminado por fortes luzes de halogênio, com milhares de galinhas tentando sobreviver em espaços mínimos, apertadas umas contra as outras, sem penas, cheias de feridas, de piolhos, pisoteando outras galinhas mortas em decomposição, cacarejando em sofrimento constante. Outra coisa é ir no supermercado mais próximo e comprar um frango numa bandeja asséptica. Uma coisa é acompanhar crianças em trabalhos extenuantes, com jornadas longuíssimas e constantes ameaças de castigo, crianças de quem foi roubada a infância, a esperança e qualquer possibilidade de um futuro com menos sofrimento. E outra coisa é comprar uma deliciosa barra de chocolate na mercearia da esquina. A pandemia da vez nos convida a uma reflexão sobre essas dualidades. Como disse o Ailton Krenak numa recente entrevista, nossa chance é aprender com o que está acontecendo. Voltar ao normal seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana. Ou seja, perceber que o nosso modo de estar no mundo é altamente predatório e ainda assim persistir nele. Como a gente sabe, a produção de alimentos em larga escala não dialoga com o bem-estar animal, com a diversidade de plantas e nem com o cuidado com as pessoas que estão envolvidas nessa produção. Nesses processos, todas as vidas são descartáveis, estão exclusivamente a serviço do capitalismo. É importante que no desenrolar desses dias de confinamento a gente firme o entendimento que essa pandemia não é um acaso, nenhum azar. Ela é, na verdade, uma consequência das nossas ações. Se o fim da pandemia coincidir com uma volta plena ao mundo que a gente tinha antes, a gente vai estar fadado a novas epidemias e teremos perdido a maior chance das nossas vidas de mudar as coisas. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer que o mundo que tínhamos antes insiste em continuar presente na sua pior versão. O desmatamento, a invasão de terras da Amazônia segue a ferro e fogo, contaminando povos indígenas e levando o coronavírus para os confins do Brasil. É preciso compreender que se há um inimigo,
Ele não é o coronavírus, não é o vírus, e sim tudo que possibilitou que ele passasse a infectar os humanos, ou seja, as relações predatórias entre o capitalismo e a natureza. Claro que existe sim uma batalha imediata a ser vencida, com solidariedade, com dados científicos, contra a Covid-19. Mas enquanto a gente não focar nossas ações na raiz do problema, na forma em que lidamos com a natureza, a gente não vai mudar nada e a gente vai continuar à mercê de novas epidemias, de doenças derivadas da poluição, da contaminação ambiental e da multiplicação dos males que vão se derivar certamente das mudanças climáticas. Se houver um mundo por vir, seria bem bom que a gente entendesse que a interconexão da globalização significa também uma interdependência. A minha saúde é a saúde do outro. Assim, quem estabelece quão saudável cada um de nós está é o elo mais fraco dessa cadeia. Aquele que está em condições precárias, pronto para se converter no paciente zero da nova epidemia. A minha saúde depende da saúde e das condições de vida dos vendedores de animais lá do mercado de Wuhan. A minha saúde depende dos vírus que estão dentro do pangolim. A minha saúde depende das condições em que os porcos e aves são criados nas fazendas de produção de carne. Enfim, o desafio significa uma rede de solidariedade que inclui todos os seres vivos do planeta para garantir a saúde de cada um de nós. Esse desafio, porém, tem as dimensões da pandemia, gigantesco. Para enfrentar esse desafio, vai ser necessário uma resposta da mesma escala. Alternativas não faltam, mas parece que elas estão perdidas em outros confins, longe dos nossos olhos e do nosso coração também. Um exemplo são os sistemas agrícolas tradicionais, como, por exemplo, a gente tem aqui no Rio Negro, na Amazônia, tem também no Vale do Ribeira, o sistema tradicional dos quilombola, lá em São Paulo. A gente tem cultivos de arroz na China, a gente tem oásis no Maghreb, no norte da África, a gente tem sistemas pastorais dos Maasai no Quênia e na Tanzânia. Enfim, a gente tem muitos outros sistemas tradicionais no mundo. Esses sistemas agrícolas tradicionais, eles reúnem o cultivo de diversos produtos e eles ainda zelam pela manutenção dos ambientes naturais e pela qualidade de vida das pessoas. Também na agroecologia e em várias outras experiências, mundo afora, é possível encontrar outras formas de produzir. Aqui mesmo na América Latina, há várias propostas de outros tipos de relação com os territórios e entre humanos e não humanos. A possibilidade de encarar esse desafio tão enorme, e a gente está falando aqui de mudar o mundo, só vai ser possível se a gente trouxer o que está longe do nosso olhar para perto do nosso coração. Uma forma de fazer isso é entender que por trás de cada produto tem uma cadeia de eventos envolvidos para sua confecção e que boa parte desses eventos tem que mudar, porque se eles não mudar, a gente vai continuar na situação que quando a gente coloca na boca um pedaço de chocolate com avelã, a gente também está digerindo lágrima e sangue. Quando a gente come proteína animal, carne, a gente está degustando também o sofrimento, a destruição ambiental e o amargo gosto da probabilidade de uma nova pandemia. Ao longo da história, a gente viu que muitas vezes, nos momentos de luto que sucedem às grandes crises, às guerras, é nesses momentos que as possibilidades para novos caminhos se abrem. A gente vive uma situação extraordinária que pode nos conduzir a uma globalização neoliberal mais autoritária, mas também pode resultar numa globalização mais solidária, com reconhecimento da interdependência entre todos. Não sabemos ainda como vai ser o futuro, mas está claro que o mundo pós-pandemia está em disputa. Muita imunidade para nós todos. E até o próximo episódio da Pandemia Nossa de Cada Dia, que sai sempre, terça-feira, no final da tarde.